Olá, tudo bem? Hoje é dia de bater um papo com o Fernando Palacios, que é o Pedro Álvares Cabral do Storytelling. A primeira pergunta que eu faço para o Palacios: por que tu é conhecido como Pedro Álvares Cabral do Storytelling? Pois é, tudo bom, Ademir? Tudo É ótimo. o seguinte, né? Essa coisa do Pedro Álvares Cabral surgiu num treinamento de storytelling e a gente estava falando sobre como se apresentar de um jeito rápido, que as pessoas entendam alguma coisa, mas fiquem curiosas de saber mais. E aí eu estava explicando uma técnica que é você pega uma ideia, um personagem, uma história conhecida e coloca alguma coisa diferente que tem a ver com você, né? E aí alguém virou e falou, pô, tipo, como você trouxe o storytelling para o Brasil, você seria tipo o Pedro Álvares Cabral do storytelling? Ele falou, olha, exatamente, é isso aí. Né, esse tema do storytelling, ele surgiu com muita força, sim, nos últimos anos, né? 10 anos atrás era tudo mato, ninguém falava disso, ninguém nunca tinha ouvido falar do que era storytelling, mas e aí eu resolvi mergulhar nisso e trazer para o Brasil essa história, antes mesmo de qualquer coisa. Então eu fiz um estudo acadêmico sobre isso, abri uma empresa sobre isso. Então, como teve esse pioneirismo todo aí, surgiu a história do Pedro Álvares Cabral. Perfeito. Agora tu poderia contar um pouco para as pessoas rapidinho o que é storytelling. Pois é, né? O storytelling, apesar de ser recente, essa busca pelo storytelling, é uma coisa que a gente faz desde que o ser humano é ser humano, né? A gente sentava ao redor da fogueira e contava história, né, para ensinar técnica de caça, e aí depois as histórias foram evoluindo o jeito de contar, então surge o teatro, surge a literatura, o cinema, as artes de forma geral, tudo está ligado a contar história. Né? Então, o storytelling em si são técnicas e formas de fazer isso. Né? E mais especificamente, é como a gente pega a técnica da dramaturgia, de Hollywood, do cinema, da literatura, e traz isso para o mundo mais corporativo, para o mundo mais profissional. E aí tem várias formas até de aplicar isso, né? Muito bem. E tu falou de contar história. Quais são tu dá para citar três erros que as pessoas cometem na hora de contar uma história? Tá, tem vários erros. Três até fica fácil de. Assim, o primeiro, mais fácil, as pessoas contam muito com intuição, né? A gente está acostumado a contar história no dia a dia, mas nunca parou para estudar sobre isso. E faz muita diferença a ordem como a gente organiza a história na hora de contar. E aí a gente percebe esse erro até na hora da pessoa explicando a história e ela se enrolando. Ela começando a dar muito detalhe que não precisa, ou ela conta uma parte, de repente ela percebe que faltou ter contado uma parte antes, e é só ver, na hora de contar uma piada, isso fica muito claro. Quando a pessoa se enrola na piada, o storytelling tem a ver com timing, tem a ver com a ordem, tem a ver com a emoção que você coloca ali, tudo isso tem a ver. Então, o primeiro é contar com a intuição e não ter muita técnica para isso. O segundo erro é depender demais da emoção, porque storytelling é uma ferramenta emocional. Só que aí, por exemplo, aquela coisa, conta uma piada, ninguém dá risada. Aí fica até uma situação meio chata, porque não veio o lado racional junto, não tinha uma estratégia narrativa ali para amarrar. Então é importante também que, além de ter uma estrutura emocional, ter uma estrutura racional, porque se a emocional não funcionar, pelo menos a racional segura. Né? Você contou essa piada por um motivo, e aí você conta a moral da história, ali explica um pouco e tudo bem, você consegue seguir. E o terceiro grande erro assim de storytelling é as pessoas saírem contando sem se preparar muito. Né? Então, não fazer um roteiro, por exemplo. E aí você tem que fazer uma apresentação de um projeto para alguém, eu tenho que fazer um e-mail para alguém e sai simplesmente escrevendo, já abre o Word, sai escrevendo, ou abre o PowerPoint, sai montando os slides e não montou um roteiro antes, não pensou como a história vai ser encadeada de um ponto para outro e aí a coisa não funciona. Né? E aí na hora de apresentar se engasga, se enrola, e aí cai nesse mesmo tipo de coisa, ou as pessoas começam a ficar entediadas, e aí começam a olhar para cima, começam a olhar para o lado. Então, esses são sintomas de uma história mal contada. Né? As pessoas desatentas, as pessoas desinteressadas, as pessoas não engajando, ou as pessoas parando você no meio, enquanto está apresentando, as pessoas já te interrompem e começam a fazer pergunta. Isso costuma ser um erro de roteiro aí que, do ponto de vista de storytelling, dava para ter sido evitado.
Perfeito. Então, o storytelling te ajuda a organizar o roteiro, te ajuda a contar a história. E aonde se aplica, alguns exemplos de onde tu aplica esse roteiro. Aí tem infinitos, assim, né? Desde numa entrevista de emprego, por exemplo, aquela pergunta clássica, né? Conta a sua história, como é que você veio parar aqui? Ou então, como você se vê daqui 5 anos? Tem várias perguntas de entrevista de emprego que, na verdade, o que a pessoa está pedindo é para você contar uma história e o storytelling vai te ajudar aí. Mas o mais clássico, onde as pessoas mais usam no mundo corporativo, é na hora de apresentar um projeto, na hora de apresentar uma ideia, seja para a diretoria, seja para a sociedade como um todo. Às vezes tem uma ideia de uma proposta, quer fazer alguma coisa diferente, e aí a pessoa fala, pô, mas como é que eu vou apresentar isso para as pessoas? Vai ficar difícil. E aí, um dos sintomas de um problema e de não estar aplicando storytelling é a sua apresentação vai ficar muito longa. Você começa a pensar em, eu vou precisar de meia hora, 40 minutos para apresentar a ideia. Na verdade, sim, se você está passando de 5 minutos de roteiro para apresentar a ideia, tem um erro de storytelling aí. Com certeza o storytelling vai te ajudar a reduzir o tempo de apresentação para depois levar para uma conversa, para perguntas e respostas, para uma negociação. Então, a área de vendas usa muito, a área de marketing usa muito, publicidade usa storytelling, assim, para lá e para cá, mas no dia a dia, assim, o legal do storytelling é que a gente consegue levar para a vida, né? Eu sempre pergunto isso no final de uma palestra, o que você levou desse workshop, dessa palestra para a sua vida? E as pessoas assim, pô, agora eu vou conseguir conversar melhor com a minha esposa sobre um tema que está difícil, e assim, decidir, às vezes conseguir conversar melhor com meu filho, ou então com meu neto, né? Teve até palestrante que falou assim, pô, agora eu consegui me relacionar melhor com meu neto, porque no final das contas, as relações que a gente tem com as pessoas, a gente estabelece a partir de narrativas e de histórias. E trabalhando bem storytelling, entendendo como ele funciona e trabalhando, aplicando esses pontos, você consegue levar para qualquer momento da sua vida, para escrever texto de e-mail marketing, para gravar um vídeo para redes sociais, para fazer uma palestra, como a gente conta história desde a época das cavernas, é uma coisa que, basicamente, em tudo que a gente faz em termos de comunicação, entra storytelling junto. Perfeito. Então quer dizer que além da vida profissional, redigir um e-mail, fazer um projeto, vender uma ideia, redigir uma petição, contar uma história. Além disso, na nossa vida pessoal, tem vários momentos que isso vai ter um apoio na hora de tu organizar a história, né? E não só no organizar na hora de você contar, mas também na hora de você receber uma história, né? Então, até a gente teve aquela palestra que uma pessoa fez uma pergunta que mas se eu estou percebendo, eu sou um advogado. Aí do outro lado tem o promotor. Eu estou percebendo que o promotor está usando storytelling. Como é que eu faço? Né? Ou então eu sou um juiz, eu estou vendo que os dois lados estão usando storytelling. Como é que eu faço? Você entender de storytelling, você vai entender essa estrutura e vai conseguir ver onde tem incoerência, vai conseguir criar uma resposta dentro da própria narrativa da pessoa. Então, o storytelling vai ajudar a gente, muitas vezes, até a articular pensamento, mesmo quando não seja a gente que esteja falando. Né? Assim, o ideal seria treinar um júri sobre storytelling, para entender como as histórias funcionam, para, a partir daí, conseguir avaliar um caso melhor. Né? Então, o storytelling vai ter essas aplicações todas aí. Perfeito. Então, quer dizer, quem tem a oportunidade de participar de um curso, de uma oficina, de uma palestra, põe a mão na massa e entra para dentro, que tu vai tirar bom resultado para a tua vida profissional e pessoal. É isso? Um desafio. Se a pessoa participar do workshop da palestra no final e falar, pô, não aprendi nada, pô, fica o desafio aqui. Assim, eu duvido, pelo menos um jeito muito simples de saber se vale a pena fazer um workshop de storytelling ou não é o seguinte: você assistiu um filme, depois de 10 minutos, você sabe como ele acaba? Se você entender de storytelling, depois de 10 minutos você já sabe. No máximo, na metade do filme, você já sabe como ele acaba. Se você entender a estrutura do storytelling, você já começa a desconstruir filme, seriado, tudo isso. E aí você pega isso, ao invés de fazer com filme, você começa a levar para as narrativas que você conversa com as pessoas. Então fica aí o desafio de vir assistir um workshop com a gente, que vai valer a pena. O desafio está aí. Sensacional. Muito obrigado, Palácios. A gente se encontra daqui a pouquinho mais, numa outra oportunidade, quando a gente estiver tratando de storytelling, que eu estou louco para fazer esse curso de treinamento oficina. Beleza, vamos aí.